Tá? Então são 7h30, a gente vai começando aqui um bate-papo rápido, para até que a gente entrar no tema da live mesmo. Tá? Então, primeiramente, estou pedindo desculpas, a gente preparou um material super extenso, além do André, o Felipe também, que é outro geógrafo que está com a gente também, mas que a gente não vai conseguir compartilhar porque a gente está fazendo aqui no Instagram. A nossa ideia inicial era fazer no YouTube, usando o Zoom por baixo, onde a gente consegue botar várias pessoas simultâneas. Então ficaria eu, o André e o Felipe, e também pelo Zoom, no YouTube, a gente conseguiria mostrar alguns slides, compartilhar algumas informações com vocês. Tá? Mas não tem problema, a gente está resolvendo essa configuração do YouTube. Espero que a partir de amanhã isso já esteja ok e a gente marca outros bate-papos, né? Até porque esse despertou um grande interesse, né, de todo mundo e eu acho que ele é muito pertinente mesmo. Tá? Antes da gente entrar, deixa eu só me apresentar rapidamente aqui. Depois o André vai se apresentar e a gente vai fazer um bate-papo. A gente espera aí que vocês também coloquem questões, né? Vamos aproveitar essa hora que a gente tem aqui na live do Instagram da melhor forma possível, né? Para a gente gerar um debate realmente de alto nível, né? Sem deixando as paixões de lado, né? E procurando realmente a verdade em cima de fatos e dados. Bom, eu sou o professor Edmundo Eutrópio, né? Sou aprovado aí no processo seletivo do Partido Novo, né, para ser candidato a vereador em 2020, né? Ainda tem que passar na convenção, que está programado para julho. Eu sou administrador, sou economista, sou mestre em administração e sou doutorando em geografia, né, onde eu tive o prazer de conhecer o André, que é meu colega lá, do mesmo grupo de estudo, né, da gestão do território do Rio de Janeiro, sob a liderança do professor Augusto. E o André, eu estou fazendo doutorado, o André já é doutor e está fazendo pós-doutorado dele lá na PUC. Tá? Eu fui executivo, né, de empresas privadas durante 25 anos, né, trabalhei em áreas de vendas, planejamento, qualidade, gestão, né, e saí da minha última empresa em 2014, que era a Oi, eu trabalhei 14 anos, e sou professor de administração da PUC desde 1995. E agora estou no doutorado em geografia, porque o doutorado em geografia vai me dar um bom preparo para a carreira pública. Né? Então, você entende muito de política pública e de gestão do território, que é justamente o grupo de estudo do qual eu faço parte. Né? Então, meu interesse por política passa muito pelo fato, aí para as pessoas que não me conhecem, de que se pessoas bem intencionadas, com experiência, bem preparadas, né, não quiserem participar do processo político, vai ficar o que está aí. Né? Então, nos últimos 30 anos, eu assisti à destruição do Rio de Janeiro, todos nós assistimos à destruição do Rio de Janeiro, né? E eu acho que a recuperação do Rio passa necessariamente pela ocupação de espaços de poder por pessoas, né, capacitadas, honestas, né, com competências para realmente fazer uma boa gestão da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Né? Então, eu sou filiado novo desde 2017, fui candidato a deputado estadual em 2018, tive mais de 8 mil votos e agora estou no processo seletivo, né, aprovado já para a candidatura de vereador esse ano. Tá? Onde a gente tem como cabeça de chapa o Fred Luz, né, que foi um executivo também de mercado, que foi a última experiência dele foi como CEO do Flamengo, né, com qual eu fiz uma live com ele domingo, que está lá no YouTube, no canal Agentes da Mudança. Quem não assistiu, recomendo muito, que a gente fala muito do que é necessário para recuperar o Rio de Janeiro. Né? Bom, a live de hoje, né, vem de uma discussão do nosso grupo de WhatsApp, do grupo do qual eu e o André fazemos parte, que é a gestão de território do Rio de Janeiro, que a gente entrou numa discussão sobre o Covid-19. Né? Então, se realmente a situação, qual é a real situação do Brasil e do Rio de Janeiro em relação a essa pandemia? Né? Quais são as variáveis necessárias para a gente analisar, né, esse fenômeno que está acontecendo hoje? E isso é importante a gente saber que variáveis são importantes para a gente chegar a uma conclusão, porque a gente precisa tomar uma série de decisões. A gente está vendo aí o debate acalorado em relação ao confinamento
horizontal, vertical, se flexibiliza, se não flexibiliza, quais são as medidas mais eficazes para realmente conter, né, a difusão desse vírus. Mas, quer dizer, isso é um campo mais de estudo da área médica. Nós vamos hoje nos ater a uma análise geográfica, uma análise espacial. Vamos olhar o território do Rio de Janeiro, da cidade do Rio, do Estado, do Brasil. Vamos buscar comparações com outros, o que aconteceu em outros países, o que está acontecendo em outros países. Vamos levantar as variáveis que são importantes para a gente analisar essa pandemia, e vamos gerar subsídios para que as pessoas tomem decisões, para que as pessoas tomem decisão sobre o que fazer, diante desse confinamento. E o André aceitou gentilmente participar dessa live. Ele está escrevendo um artigo sobre isso, ficou motivado a escrever um artigo sobre isso, e ele vai estar compartilhando aqui com a gente o conhecimento dele. Tá? Aí, André, agora eu gostaria de passar a bola para você, você se apresenta, e a gente começa um bate-bola aí do nosso tema. Tá legal? Legal, valeu, Edmundo. Então, bom, eu sou um geógrafo, a gente costuma brincar que eu sou um geógrafo puro sangue, né? Eu nunca saí do campo da geografia em termos acadêmicos, né? Sempre estudei geografia desde a graduação, mas eu tive uma passagem interessante pelo cinema. Eu trabalhei na minha... Logo que eu saí da graduação, eu trabalhei com um documentário, cinema documentário, com o cineasta Civil Tendler, também dá aula na PUC, e com uma temática geográfica que era um filme sobre Milton Santos. Eu fiquei assim, foi o que eu fiz fora da geografia, mas sempre lidando com a temática da geografia, né? Então, trabalhando muito com pesquisa, com como comunicar conteúdos de geografia sobre o Brasil, principalmente, para um público variado, né? Tentar ser o mais comunicativo possível dentro do cinema, de vídeos. E depois eu voltei para a carreira acadêmica mesmo, né? Fazendo mestrado aí na UFRJ e doutorado também. E depois, agora, dei aula no UNB, né? Com esses contratos temporários. Agora eu estou nesse pós-doc, no nosso grupo aí do professor Augusto, né? Um grupo muito dinâmico, muito diverso, onde saem discussões bastante interessantes, né? Que acho que ajudam a gente a pensar realidades que estão aí no nosso cotidiano sob variados aspectos, né? Cada um traz ali seu posicionamento, que é muito interessante. E aí eu acho que, bom, vamos tocando a conversa Legal, legal, sobre... André. Quer dizer, você é um geógrafo puro sangue, eu não, já sou, já sou administrador, economista, e agora estou me aventurando pelo mundo da geografia. E, na verdade, eu descobri, fazendo as disciplinas lá do doutorado, eu descobri um pensamento, que eu já tinha um pensamento geográfico, muito forte, que como executivo, principalmente na área de vendas, eu usei muito esse pensamento geográfico, fazendo sempre uma análise do território, olhando o território, quer dizer, olhando o mapa, que é a representação desse território, e procurando identificar oportunidades ou barreiras nesse mapa para tomar determinadas decisões. Em relação ao Covid, é exatamente isso que a gente está vivendo. Então, a gente vem aí de uma pandemia, tem uma discussão acalorada que a gente já teria informações para buscar um isolamento antes do carnaval, que a gente resolveu deixar de lado para brincar o carnaval e depois começar a tratar as coisas. Mas o fato é que o nosso território, ele tem particularidades, tem diferenças em relação aos outros territórios. A China, onde começou, depois a Itália, onde a gente teve uma passagem muito nefasta, a Espanha, que também teve uma experiência muito negativa, os Estados Unidos, que está também com uma situação muito pior, na minha visão, muito pior do que a nossa. E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho dessas variáveis. Por exemplo, existe uma relação entre crescimento populacional e a pandemia, não tem? Tem sim. Na verdade, essa questão da relação entre
população e doenças em geral, ela vem desde os primórdios da humanidade, né? Quando a gente vai estudar a história da população mundial, a gente vai ver os estudos arqueológicos, né, que vão dizer que os seres humanos antigos, na época dos nômades, não tinham muitas doenças, né? Eles morriam, claro, por questões naturais também, por, né, as armadilhas da natureza, né, os animais e tal. Mas a questão das doenças, ela entra na época da sedentarização, justamente no momento em que a humanidade começa a viver em grupamentos é, de forma mais sedentarizada, em casas, em lugares com maior densidade. E é interessante que há um aumento da população quando há sedentarização, mas há também porque há um aumento da natalidade. Os povos nômades, eles não tinham muitos filhos porque eles tinham que estar sempre em movimento e era sempre uma coisa muito complicada. Mas houve um aumento da mortalidade nesse primeiro momento também, justamente pelo surgimento das epidemias. Porque aí, quando um indivíduo ficava doente, isso contaminava para um número grande de pessoas. Então, isso vai, com o tempo, com a história da humanidade, essas doenças vão acompanhando os grupos. E aí é interessante, já que eu comecei essa entrada histórica, né, na questão, é que, assim, na medida em que a humanidade vai dominando áreas maiores do globo, e num primeiro momento, os grupamentos humanos, né, eles são ainda muito isolados, apesar do contato que acontece, mas são contatos muito distantes, por caravanas, coisas muito demoradas. Então, assim, em cada lugar vai se formando formações endêmicas, endemias, né? São formas, vamos dizer, uma certa doença, ela acontece num dado lugar, e aí num dado momento ela passa para um outro lugar, e aí quando ela acontece nesse outro lugar, ela encontra corpos diferentes e vai sofrendo mutações diferentes. E essa mesma doença vai indo e voltando ao longo de muito tempo, levando a voltas de epidemias que certos povos já tinham passado. É o que aconteceu com a chamada peste negra, né, que pegou a Europa, a Ásia, por muitos anos, 1000 anos, indo e voltando a essa doença que causava, que era disseminada pelas pulgas, né? Então, assim, quando você começa a agricultura, esses roedores começam a acompanhar a humanidade, e aí as pulgas começam a contaminar, ela pega lá uma pessoa, a pulga se contamina, vai contamina outra pessoa, e assim vai se disseminando. A gente vê Então, quer isso com a dizer, dengue, né? André, é Oi, tão pode falar. interessante você estar falando, quer dizer, do processo de domesticação, né? Quer dizer, quando o homem Isso. fixou, né, se domesticou, né? Fixou, se fixou no espaço, né? E aí você começa a ter um aumento populacional com o advento da agricultura. Então isso acaba gerando pandemias, né? Então, quer dizer, num mundo, né, de 7 bilhões, né, e crescendo e contando, quer dizer, isso quer dizer que a gente teria que se acostumar com esse fenômeno cada vez mais? Ah, com certeza, né? Se a gente estamos num momento em que a humanidade está em 7,7 bilhões, mais ou menos, é estimado, caminhando aí para 2050 cerca de 12 bilhões, né? Porque agora está um processo mais acelerado, né, de crescimento populacional, embora a Europa, Estados Unidos, Japão estejam aí num momento mais de paralisia, né, tendendo para até um decréscimo populacional. Os adensamentos humanos são cada vez maiores, né? E essa população de 12 bilhões, ela é agrupada em cidades, né? Nós vivemos no mundo ocidental primeiro e depois agora, à medida que o resto do mundo também, de alguma forma, se ocidentaliza, a realidade urbana, ela se torna a realidade mundial. Então, a China está vivendo aí tentando Então, conter quer dizer, o maior êxodo rural do mundo, né? Então, ou seja, as realidades urbanas passam a concentrar 70, 80% da população mundial. E essa população de 12 bilhões, ou seja, 12 bilhões de pessoas adensadas em pequenos locais, se encontrando, se contaminando, né? André, Nesse sentido. tá picotando para mim, não sei se para os outros, né? Você está picotando
né? Não sei se tua posição aí, não sei se você mudou a posição do celular ou não. Não sei se Não, você está numa tá posição. quieto. Tá legal? Melhorou, melhorou Melhorou agora. agora, Talvez se eu melhorou. me movimentar menos, eu vou tentar ficar mais quietinho Tá, aqui. Vamos ver tá se. legal, tá joia. É. Aí você tinha comentado, ainda dentro dessa linha, né, da questão Uhum. do aumento populacional e pandemias, quer dizer, então a perspectiva é que a gente cada vez mais tem essas pandemias, então o mundo tem que aprender mais rápido com essa situação para evitar, né? Você tinha Exatamente. comentado o caso de Taiwan, uma experiência de Taiwan. Você quer compartilhar ela aqui com a gente? Isso. Então, baseado nessa nova realidade do mundo, né, da convivência com essas doenças que se espalham, é necessária uma mudança cultural, né? As pessoas precisam se adaptar e saber como se proteger. E isso, talvez, talvez não, quase certamente, por conta de já estar acontecendo uma série de questões como essa que a gente vive hoje, anteriormente houve a questão da SARS, né? Houve a H1N1 e teve também a SARS. E a SARS ela teve um efeito muito problemático lá na China, Taiwan, os países do Sudeste Asiático. E Taiwan, especificamente, ela aprendeu muito com essa doença, tanto em nível de governo quanto em nível de população. Então lá ele já tem uma série de procedimentos, que eu vou dizer principalmente esses mais culturais, que assim, independente de haver uma epidemia do momento, as pessoas já, quando estão com o nariz escorrendo, estão tossindo, estão espirrando, elas saem de casa já de máscara. Então elas já saem Ah, naturalmente legal. assim. Isso está acontecendo no Japão, isso está acontecendo em diversos lugares do mundo. A gente já vê que sempre quando um repórter mostra tipo, vai falar de Olimpíada no Japão, não tem nada a ver, não está tendo doença nenhuma, tem sempre alguém passando atrás com máscara. Essa é a realidade nova. Quando eles escutam falar que há uma epidemia em algum lugar do mundo, eles já saem todos de máscara. E agora, nesse momento específico, o que eles começaram a fazer? Eles saem todos de máscara. As escolas, nada parou lá, tá? Lá, justamente por estar funcionando, eles não paralisaram nada. As escolas funcionam, as instituições públicas, todos os lugares estão em pleno funcionamento. Mas o que acontece? As pessoas saem de casa com a sua máscara, elas saem com seu álcool, não é álcool gel, é álcool 70 mesmo, líquido e spray. E elas vão, por exemplo, entram no metrô, elas borrifam o assento com álcool, borrifa aquele ferro de segurar com a mão, e isso em todos os lugares. E na medida que precisam entrar em algum prédio fechado, alguém vai e mede a febre, que tem uns medidores rápidos agora, e que medem a febre das pessoas. Deu 37, está febril, volta para casa, nem entra. Quer dizer, então, e eles, como é que, então eles não fecharam nada, eles passaram bem por essa agora pelo Covid-19. Então, passaram ótimo, eles estão, acho que 6 mortos até agora, né? E Taiwan do lado é Caramba. uma ilha ao lado da China, com amplas conexões, Ah, inclusive é reivindicado pela China como parte do seu território, né? legal, legal, legal. Isso também é uma análise importante, quer dizer, de você já incorporar na cultura, nos hábitos, né, essas prevenções, né, essas ações de prevenção, máscara, álcool, né, e você realmente está preparado para não precisar fechar tudo, né? Outra coisa também, pegando um gancho aí do que foi falado nesse item, é a questão do grau de abertura, né? Que é a globalização. Quer dizer, quanto mais a região está globalizada, né, ela tende a se contaminar mais. Isso poderia ser Sim. uma das explicações, por exemplo, da diferença do Brasil e Estados Unidos, né? A questão é a seguinte, né? O mundo todo tá conectado, né? A globalização ela atinge todos os lugares. No entanto, há diferenças de grau nisso aí. Então, a gente fala muito das cidades globais, né? Mas existem não só cidades globais, mas países mais globais do que outros. E, em cada país, lugares mais globais do que outros. Então, os Estados Unidos é um país muito conectado. Existem muitos aeroportos internacionais em todo o território, né? Aqui você tem quantas cidades fazem voos de fato para fora? São Paulo, Rio de Janeiro, tem voos em Brasília, mas principalmente São Paulo, né? Existem voos esporádicos em cidades turísticas, muito poucos. Então, assim, nossa situação econômica
por conta da nossa própria história, nos levou a um certo isolacionismo, né? Não estou dizendo que nós estamos isolados do mundo, nós estamos globalizados, conectados. Mas em relação a muitos outros países, desses que estão, né? A Europa todos, os países do norte em geral, né? O norte do mundo, ele está muito mais conectado. A Europa, a América Latina, ela está bem, é um nível muito diferente de conexão. E o Brasil, dentro do próprio território, ele tem graduações muito grandes também. Então, como eu falei, São Paulo e Rio de Janeiro está dentro do que a gente chama de região concentrada, né? Uma região mais desenvolvida do país, mais urbanizada, mais tecnificada. Então, que as redes aí são muito maiores de conexões, né? E aí, então, até tenho aqui, não sei se daria para eu mostrar, eu estou com um mapa aqui, tem um mapa aqui que mostra que a zona de influência. Deixa eu tentar virar aqui e ver o que acontece. Esse mapa, Tá pessoal, que a gente vendo? estava querendo botar no YouTube, Ó, né? A gente não conseguiu esse ainda, aqui, na mas a verdade, gente esse vai aqui conseguir. eu tenho um trabalho do IBGE que são região de influência das cidades brasileiras, tá? Esse aqui é só um mapa de transportes coletivos. Para mim, como a gente não conseguiu compartilhamento de tela, fica mais difícil de eu mostrar tudo. Mas dá para ver já as áreas do país que estão conectadas, tá vendo? É principalmente a região litorânea, o nosso crescimento do Brasil é um crescimento que veio a partir do litoral e cresceu muito a região sul, a região sudeste, e você tem a partir de Brasília algumas ilhas, né, que estão conectadas também. Então, vamos dizer assim, você pode falar opa, deixa eu virar para mim aqui. Você pode falar em ordens, né, de conexão. Né? Então, vamos dizer, existem cidades de primeira ordem, existem cidades de segunda, na medida que, vamos dizer, é, um contato da China ou dos Estados Unidos chegaria em certos lugares, passando primeiro por outros lugares. Então, esse tempo Entendi. de espalhamento pelo território ele é demorado. Aí você vai me perguntar assim, mas por que Manaus está vivendo uma certa crise também? Porque Manaus tem a Zona Franca de Manaus. É uma área conectada, inclusive com muitas conexões com a China, porque lá é uma área de montagem de peças que em grande parte São vem da feitas na China. China. Então, assim, a Manaus realmente tem uma situação muito diferente em relação a essa outra área do território. Legal, legal. Legal, André. E o Roberto, até fixei aí na tela, né? O Roberto está colocando uma pergunta aqui interessante, que tem a ver também com o que a gente falou, né? Antes da gente entrar na resposta dele, né? Que é o papel da OMS, né? Você podia comentar um pouquinho esse papel em termos das sugestões que ele colocou, ele como Sim. sugestão e como regulação, e aí tem a ver um pouco com o que ele está perguntando aqui, por que os governos com tanta informação e recursos reagiram em tempos e formas diferentes, né? Bom, vou falar em primeiro lugar sobre isso. Em primeiro lugar, porque essa doença, esse Covid-19, né, ele é uma doença completamente nova. Então, as pessoas, eu acho que tem assim, quando a gente fala de governo, a gente fala de pessoas que estão nos governos. As pessoas que estão no governo são pessoas comuns, né, elas são pessoas, em primeiro lugar. Então, elas se espantam com as situações como qualquer um de nós. Então, você primeiro fica sabendo de algo que acontece na China. As informações são mais ou menos confusas do que está se passando, né? E aí você vê que, de repente, a China fecha uma região, fecha uma cidade, constrói um hospital totalmente de uma hora para outra, isola as pessoas, faz mega exames, etc. E aí você já vê aquela movimentação. De repente, a coisa já está na Itália, já está nos Estados Unidos e está morrendo um monte de gente na Itália. Então as pessoas começam a se assustar. Aí ainda vai chegando pesquisas de lugares. Então você tem centros de pesquisa em vários lugares do mundo começando a conhecer essa doença agora. Então elas estão ali, cada um fazendo a sua pesquisa. E tem um pouco, assim como acontece na imprensa, tipo o jornalista quer dar o furo, né? Ele quer dar a primeira notícia. Na ciência acontece isso também, né? Os laboratórios querem ser o primeiro a dar um prognóstico correto, mas muitas vezes falham. Então, por exemplo, houve o prognóstico primeiro do Imperial College, né, que foi o que mais. Ele fez um prognóstico de um cenário completamente catastrófico. Só no Brasil ia ter mais de 1 milhão de mortos com essa doença. E o mundo inteiro, eu não sei nem dizer, coisa de 100, 200 milhões de pessoas.
Mortos, isso no melhor cenário de mitigação. Eu estou paralisando para você ou está tudo certo? Minha imagem está paralisando? Para mim paralisou agora. Não sei se para os outros aí também paralisou. Tá? É porque paralisou a minha imagem sua, então eu imaginei É. que tinha. Mas melhorou agora ou não? Melhorou, melhorou, melhorou. Então Aí você estava tá. falando do Imperial College. Então vem esse prognóstico totalmente catastrófico que levou todo mundo a um grande estado de medo, né? E aí, bom, aí são informações diferentes. Aí tem as organizações internacionais, né? Existem, dentro de cada país, existem os grupos de pesquisa, por exemplo, nos Estados Unidos tem o CDC, Center for Disease Control, né? Que é um centro importante de onde saem é, como é que fala? É uma referência para propostas de tomada de decisão. E existe a OMC, né? Agora, a OMC ela é um órgão político como qualquer outro órgão político. Ali, quem está na cabeça da OMC é um sociólogo da Etiópia. Ele tem. Como é que se escolhe os presidentes dessas organizações da ONU? Existe todo um lobby, né, dos países. Por exemplo, a FAO estava tendo uma questão, por exemplo, o Brasil tem agora o ministro das Relações Exteriores é mais à direita, ele é mais ligado com essa sintonia com o Trump, com a Hungria, né, com essa rede mais conservadora do mundo. E tem a Tereza Cristina, que é mais ligada com o agronegócio, quer fazer a abertura com a China, etc, etc. Então, quando houve a decisão do novo diretor da FAO, houve toda uma barganha. Os Estados Unidos queria botar o cara da Ucrânia. Já a China queria um outro. E aí os dois vieram barganhar com o Brasil. O Brasil acabou na FAO escolhendo, votando pela China. A mesma coisa acontece com relação ao OMS. A A OMS. China fez a barganha por esse senhor e ele está lá com o seu grupo, né, com o seu grupo de pesquisa. Eu não vou assim, entrar muito em detalhe, porque eu não sei muito como é que são as entranhas da OMS, mas o que eu posso dizer é que a ONU ela não é um governo mundial, né? Ela é um centro de referência, né? Ela é um centro onde os estados se reúnem, onde eles levam seus delegados. Então, o que sai de lá, ela não tem força de lei, são propostas. Alguns estados vão seguir, outros não vão seguir. Agora, uma São coisa que ficou sugestões, muito. né? São sugestões. Agora, muitas pessoas falam, tem que seguir o que a OMS está recomendando de fazer uma quarentena generalizada. Não, a OMS não está recomendando a quarentena generalizada. Ela está recomendando o isolamento social, a higienização, lavagem de mão. Ela fala em isolamento do doente, assim como o CDC. E ela fala em quarentena, que é a quarentena da pessoa supostamente doente, a pessoa, entendeu? Então você isola completamente o doente e aquela pessoa que pode estar doente, você também faz uma quarentena nela. Então, a pessoa que acabou de chegar de viagem internacional, veio de um país, você ainda não pôde fazer o teste, deixa ela em quarentena. Essa é a recomendação da OMS. Mas as notícias vão se deturpando. Ninguém olha lá a recomendação. Tem aqui o OMS OPAS. Eu até separei, vou ver se eu encontro aqui, porque eu separei Quer dizer, o tanta. pessoal assume que a OMS é um governo mundial e que você tem que seguir, né? E, na verdade, ele é É, um órgão de referência, como você falou, né? exatamente. Né? O Brasil não é um Aí o estado que o Charbel está da OMS. colocando aqui, Charbel está colocando aqui, que a OMS poderia ter recomendado isolamento da China. Mas como é um local, um cargo político, né, decidido pelos países, eles defendem interesses desses países. E como é um cargo colocado pela China, não era de se esperar que ele fizesse o isolamento da China em 2019. Né? Exatamente. Quer dizer, Até tem tudo uma tem a série de questão política. questões. Claro. Eles demoraram bastante. Na verdade, a atuação da ONU, você não pode tomar ela como um primor, né? Porque o Brasil já estava no início de fevereiro falando quando é que a OMS vai definir esse SARS-CoV-2 como uma pandemia, né? Eles demoraram muito. No início dizia que não havia contágio de humano para humano, que era só de animal para humano. Então eles demoraram muito para dar essa informação. Já estava na Itália, já estava nos Estados Unidos.
foi quando já estava morrendo muita gente na Itália, que já estava em 5 continentes, que eles resolveram dizer que era pandemia. Aí já era fim de fevereiro. Aí já era E tarde, entendeu? tem uma coisa seguindo aqui, André, para a gente ver que chegando para o caso do Brasil, que é uma questão do clima, né? Tem uma questão, Ah, né, sim, do Covid-19 sim, versus o clima, né? E sim. nós temos um clima realmente muito diferente do clima da China, do clima da Itália, né? Você podia comentar um pouquinho do efeito do clima no Covid-19? Claro. Então, tem inclusive pesquisas, porque é o seguinte, o Covid-19 é uma doença que vem desse vírus chamado SARS-CoV-2. O SARS-CoV-2 é como se fosse uma ramificação do SARS-CoV-1, apesar de ser outro vírus, mas ele tem da mesma família, né? E o SARS-CoV-1 ele já foi estudado, ele vem sendo estudado desde lá do 2000 e poucos, né? E aí já há uma série de pesquisas in vitro ou por área de contágio que se indicava que esse vírus ele vivia a capacidade de propagação dele era muito maior em temperaturas de 3 a 17 graus e principalmente em lugares secos. Tá? Então, se você observar o mapa do mundo hoje também, você vê que isso se verifica no SARS-CoV-2, quer dizer, nessa Covid-19. Você pode observar que a Europa, os Estados Unidos e a área ali de Hubei, elas fazem parte da mesma área, de uma mesma área Do mesmo climática, paralelo. que tem mais ou menos uma mesma faixa de temperatura e de umidade. A umidade, tem suas variações, mas justamente ali ela tem muito a ver. O clima de Roubaix é similar ao clima de Washington, nos Estados Unidos, o clima do norte da Itália. Claro, não é uma faixa muito fechada, né? Entre 3 e 17 graus é uma faixa ampla. Então você pode botar a Espanha no inverno, pode botar todos esses países agrupados que eles têm mais ou menos a mesma situação. Então lá a quantidade de mortes é muito maior porque o vírus se espalhou muito mais rápido. Claro, em primeiro lugar, por conta dessas conexões globais, são lugares muito mais globalizados. Né? A Itália tem uma relação muito grande com a região de Roubaix, porque lá a Itália tem as suas confecções, né? O norte da Itália é um polo de confecções e Roubaix também é. A província de Wuhan é um polo de confecções. Inclusive, os chineses compraram muitas confecções italianas e empregam muitos chineses nas confecções italianas. Então, há uma troca o tempo todo de pessoas indo e voltando. Lá foi um dos primeiros pontos de chegada, por conta disso. E é uma região no pé dos Alpes, ou seja, muito frio. Estava no inverno. Que mais? Ou seja, ela está dentro dessa faixa temperada e com pouquíssima insolação. Né? Então também já foi verificado, claro, são estudos que ainda precisam comprovação, mas há uma grande, uma suspeita muito provável que a vitamina D ela é fundamental. Em lugares que tem pouca luz, por conta de ser Pouca inverno, insolação. por causa exatamente, ter pouca insolação, há uma maior propensão das pessoas a ficarem mais doentes com essa epidemia. Então, ou seja, há questões geográficas de ordem natural e ambiental também, além de todas essas questões humanas, né, de conexões, de densidade. E outra coisa que vale falar, que é interessante, porque essas condições também se replicam em ambientes artificialmente criados. Por exemplo, se você liga um ar-condicionado, você também está criando essas condições de temperatura. Então, muitas vezes, inclusive eu vi estudos falando que é recomendado nos hospitais, se possível, não ligar ar-condicionado e deixar as janelas abertas, para que houvesse uma circulação de ar e não ficasse aquele ar circulando, Aquele ar contaminado, numa viciado. temperatura muito propícia. Parece até que os estudos dizem que o vírus consegue durar até 2 semanas nessa temperatura. Então, ele é um vírus muito, muito resistente, por isso o contágio dele também. Tá, mas então, quer dizer, levando em consideração essa questão do clima, André, quer dizer, é esperado mesmo que a situação no Brasil seja muito melhor
do que Ah, nesses com países, certeza. né, cara? Se eu pegar aqui, por exemplo, E, ó, é, desculpa, só dando um exemplo. Ó, mortes só aqui em Massachusetts, 1961, tá? Nova York, mortes 14.828. Aí você pega o Brasil, cadê? 2.741 mortes. Eu não vou nem ver os confirmados, porque no norte do mundo, os países que têm mais grana, eles conseguiram comprar testes muito rápido e por mais, né, o Brasil até tinha comprado uma carga da China de testes, mas os Estados Unidos entrou na frente, e os chineses preferiram pagar a multa do contratual e rescindir o contrato e vender para os americanos que estavam pagando mais. Então a gente não está conseguindo fazer testes. A gente não sabe quantas pessoas de fato estão contaminadas. Aí parece que a taxa de letalidade é alta, mas é porque tem muito mais pessoas contaminadas do que a gente sabe, né? A gente sabe mais ou menos pelo número de mortes, né? ó, O Brasil parece que está com 8 mortes por milhão, mais ou menos, de habitantes. Enquanto outros países estão com 20. Os países da Europa, Estados Unidos, estão perto de 20. agora, André, a gente tem o caso das subnotificações, né? Isso é um É, caso, né, que a gente podem estar acontecendo outros casos que a gente não está sabendo de fato, né? outros Mas casos também dessa tem um epidemia, né? controle do nível de ocupação dos leitos de hospital, né? Sim, Você sim, isso é chegou a fazer uma importante. análise espacial da ocupação de leitos de hospital? Na verdade, essa parte que eu tô num andamento mais, vamos dizer, cauteloso, porque os dados eles não são muito fáceis de acessar. Ainda não consegui acessar isso muito bem. O que eu pude ver até agora é que em São Paulo, Rio de Janeiro estão com uma quantidade de leitos muito, muito bom, livre, tá? Agora, o que muitas vezes acontece é que você tem um leito, mas não tem o médico, entendeu? Porque até eu tenho falado com amigos que trabalham na rede pública de saúde, falam que muitos médicos, inclusive pneumologistas, estão com medo de trabalhar. E eles, então, na verdade, você está com dificuldade de encontrar. Aí o Ministério da Saúde, as secretarias de saúde estão fazendo um esforço de recrutar novas pessoas, inclusive botar enfermeiros para fazer trabalhos que normalmente seriam de médicos, trazer alunos de sexto período de faculdade para fazer outras funções ali e permitir uma maior liberdade de outros médicos para ocupar é, postos que seriam ocupados pelos médicos da questão. Não estou dizendo assim que há um grande vazio de médicos por conta disso, mas há alguns médicos que estão faltando, que não estão comparecendo bastante por receio, por estar já com 60 anos, ou perto de 60 anos, e aí preferem não ir. Agora, olhando, André, olhando a curva aqui a curva no Brasil, quer dizer, comparando com esses outros países que a gente falou aqui, a nossa curva está bem mais achatada do que a deles, né? Agora, a gente tem a questão do início do inverno, né? Isso pode Uhum. é, apressar a difusão do vírus, cara? Sim, aí assim, voltando a essa questão então, né, sobre isolamento ou não. Então, eu não vou assim, eu não sou um médico, né, mas o meu conhecimento geográfico e de ciência social me permite falar sobre alguns assuntos ligados a isso. Então, por exemplo, o que se diz, e assim, minha leitura também nesses artigos sobre o próprio Covid e outras infecções, é que você só tem como conter uma doença se você isola, vamos dizer, tem uma pessoa que ficou doente, você ficou sabendo logo no início, você isola aquele grupo, todo mundo que ela entrou em contato e acaba com a doença antes dela virar uma epidemia. Ou então você faz testes em massa e vai descobrindo quem está, quem não está, mas isso é muito difícil em países com 200 milhões de habitantes, e ainda mais com testes em falta. O que a gente vem fazendo é o isolamento, né? Você manter as pessoas em suas casas e o distanciamento social, tira a escola de funcionamento, tira tudo. No entanto, isso já aconteceu, por exemplo, no início do processo lá na China. A China tinha conseguido isolar Hubei, conseguiu isolar o Wuhan, e não sei como, que medidas eles conseguiram fazer, que impediram, pelo menos é o que eles dizem, a gente nunca sabe as informações que vêm de lá, mas dizem que conseguiram conter o espalhamento da doença pelo território chinês.
Só que, de repente, eles anunciam que a doença voltou. E voltou justamente por pessoas vindas de outros lugares, que foram para Pequim, que foram para outras cidades chinesas. Então, assim, se a população ela não está imunizada, ela está sempre propensa a pegar aquela doença. A gente pode comparar, como eu comecei falando da história da humanidade, pode começar a comparar com os povos indígenas com a chegada da população portuguesa. Eram espanhola, né? Os europeus chegando no território americano encontraram uma população que estava isolada. Enquanto estavam lá europeus, africanos, asiáticos em contato e transmitindo entre si uma série de vetores, de doenças, a população das Américas ficou isolada desses vírus. E quando eles entram em contato, é arrasador. Eles simplesmente não estão preparados. Então, você não pode simplesmente isolar completamente uma população de um vírus, porque ela vai se manter vulnerável. Em algum momento, algum indivíduo vai chegar naquele lugar e vai espalhar o vírus de novo. Então, é necessário que ou você tenha uma vacina, e aí você põe Certo. o vírus atenuado ou o vírus morto nas pessoas para elas gerarem um anticorpo, ou as pessoas vão, aos poucos, pegando a doença, né? Então, assim, há uma perspectiva que de 1 ano a 18 meses seja feita uma vacina. Mas existem doenças que levam 5 anos, levam 10 anos, tem outras Então, que quer nunca dizer, chegaram a então, fazer na uma verdade, vacina. André, se você então isola demais, quer dizer, quando você abrir o isolamento, todo mundo se contamina, né? Você também Exatamente. reduz a velocidade da imunização. Exatamente. Até o próprio Ferguson, que foi o cara do Imperial College, que fez a primeira alarme, né? Que ela fez aquela cenário alarmista que ia morrer 100 milhões, 300 milhões de pessoas no mundo. Ele fez um estudo posterior mostrando isso, que se fechasse tudo por 3 meses e depois abrisse, ia ter o mesmo pico de novo, ia acontecer. Então, o que ele recomenda é que fique tudo fechado por 18 meses, até chegar uma vacina. Mas é muito complexo, e se não chegar nunca essa Então, quer vacina? dizer, na E quem verdade, aguenta isso? a imunização vem através as pessoas vão se contaminando mesmo, né? E vão desenvolvendo Agora, anticorpos, é né? claro, é aquilo que a gente falou, não é uma coisa simples, porque, primeiro, você não tem os testes. Segundo, você não sabe quando essa doença vai chegar numa população um pouco mais vulnerável, entendeu? Vamos dizer que chega numa região mais pobre que tem uma concentração de tuberculosos. De repente pode explodir um número enorme de pessoas que não resistem. Então esse é o dilema vivido pelos profissionais da área da saúde e dos políticos, porque eles estão diante de algo que eles podem ser responsabilizados se eles simplesmente liberarem a população. Então, teria que se criar um tipo de cálculo, porque se uma pessoa está doente hoje, ela só vai estar imunizada do vírus daqui a 2 semanas, você tem que ter um cálculo de projeção para quantas pessoas tem que estar aumentando hoje para saber quanto vai estar daqui a 2 semanas se o sistema vai aguentar. E calculando isso sempre o número de leitos disponíveis, os médicos, não é uma coisa simples. Então, Então aí até e aí o- vá. não, vai lá, Não, completa, por favor. não, só Completa? assim, trazendo para a questão mais da realidade do Rio de Janeiro, que a gente tinha falado antes. E a isso se soma o fato de o estado do Rio ser muito concentrado na capital do Rio de Janeiro, né? Então tem a região metropolitana, que até nós somos bem, em relação ao resto do país, nós temos uma quantidade imensa de hospitais, né, em relação ao resto do Brasil, do país, até por ter sido capital federal, etc. Mas é tudo muito concentrado na cidade do Rio de Janeiro. Então, o município do Rio de Janeiro, ele não recebe só os doentes do Rio de Janeiro, ele recebe os doentes de Mesquita, de Belford Roxo, de uma série de municípios, São Gonçalo, e isso porque outros pequenos municípios já vão procurar ajuda nesses lugares, Nova Iguaçu, às vezes Nova Iguaçu não dá conta, vai para o Rio, entendeu? Então, você não pode calcular só a cidade, você tem que calcular toda a área de influência, né? Então, eu tinha mostrado aquele mapa ali das viagens de ônibus. Tem um mapa que é baseado só no deslocamento das pessoas em busca de serviço de saúde. Então, o primeiro mapa é em busca de serviço de saúde de baixa complexidade e de alta complexidade, ou seja, UTIs, né? Então,
esses movimentos todos no estado do Rio, eles apontam para a capital. Então, a capital tem bastante hospital? Tem. Mas, de repente, se tudo começa a pipocar em vários municípios metropolitanos ao mesmo tempo, será que a gente dá conta? Esse é o nosso dilema, né? E aí, até respondendo aí a pergunta, né, uma pergunta que está aqui, do Aguiar, né, quer dizer, acho que é nisso que você está trabalhando, né? Você ainda não tem essa informação dos leitos por bairro versus a quantidade de doentes, né? Isso que você está estudando agora. Por bairro é muito difícil, até porque os hospitais não tem um hospital por bairro, né? Tem assim, região administrativa, tem município que tem um hospital muito capenga ou muito pouco número, então é difícil você ver por bairro, assim, você tem que ver dentro da macro-região mesmo, da região metropolitana. Aí você tem que ir contando assim, porque uma pessoa que está, vamos dizer, doente em Bangu, ela pode usar o Souza Guiar, né? Não é uma coisa assim que ela vai morrer no caminho. Ela se você tendo ambulância, tendo capacidade de carregar, e normalmente a pessoa vai procurar ajuda, de preferência ela tem que procurar ajuda na primeira febre. No atual momento que a gente está, a pessoa está ou seja, está com febre, já começou a sentir anosmia, né? Que é a falta de olfato, dizem que é um dos principais primeiros sintomas. Você sentiu falta de olfato, já vai para o hospital. Aí o médico vai dizer, ó, fica monitorando, sentir falta de ar, vem para cá. Aí você já vai. Entendeu? Aí não dá para ficar esperando ter uma parada respiratória, alguma coisa assim, né? Uma febre altíssima. Tem uma outra questão aqui, André, né, do Roberto, se a concentração é importante, as comunidades e periferias vão ter mais casos, mais mortalidade? Quer dizer, tem essa questão da concentração e a questão do grau de abertura que você falou, né? Você acha que Isso as comunidades vão ter e periferias vão ter mais mortalidade, que elas são mais concentradas, mas elas são menos abertas, né? mas uma hora chega, né? Vamos dizer assim, elas são menos abertas, vamos dizer, ainda mais agora que estamos nessa situação de isolamento. Então vamos pensar assim: começou essa questão no Rio de Janeiro a partir de pessoas que fazem voos internacionais, né? No Brasil começou assim, então começou na Barra e no Leblon, e aí começou a se espalhar principalmente pela Zona Sul. Como teve logo ali, depois em perto do 15 de março, teve esse fechamento, né? Fechou estrada, fechou município, fechou um monte de coisa. Então os contatos foram parando. E as pessoas, por medo também, pararam de se. Por exemplo, muitas pessoas pararam de. Que tinham faxineira, tinha alguém que fazia algum serviço, parou de contratar. É. Então, essa pessoa, vamos dizer assim, que morasse lá em Bangu e viesse para o Leblon fazer o seu trabalho, ela não vai estar, né, vamos dizer, os contatos ficaram mais comunitários nesse momento. Existe ainda uma ou outra pessoa circulando, mas está mais comunitário. No entanto, existe o contato. Alguém pode estar circulando. E se tem um elemento circulando que chega lá num bairro de Bangu, ele pode estar passando para outra pessoa. E aí passa por uma. Na hora que chega e entrou lá em Realengo, entrou na Vila Valqueira, ou entrou numa área de favela do Rio de Janeiro, entrou na Rocinha, entrou em qualquer desse lugar, entrou, está entrado, né? Já está lá. Então a pessoa vai lá, vai jogar um futebol, vai comer um negócio, ou não aguenta ficar em casa porque é muito apertado, ela já conversou com outra pessoa, né, do lado de fora. É, então, isso aí se espalha comunitariamente, se espalha localmente, né? Então, Então, quando chegar lá, a tendência é que é, chegue, que transmita mais rápido. exatamente. Agora, aí você tem que ver também um negócio que a gente não falou, né? Assim, é uma doença que ela é tão grande contágio, mas ela tem, em termos gerais, ela tem pequena letalidade. Ela é ruim porque ela está pegando muita gente ao mesmo tempo, né? Se você, por exemplo, eu estava analisando aqui caso de gripe e pneumonia, no Brasil morrem 80 mil pessoas de gripe e pneumonia por ano. Só em São Paulo são 24 mil. Então, por enquanto, ainda a gripe está ganhando, né? É, mas, mas essa está vindo tudo de uma vez, porque está todo mundo, vamos dizer, vulnerável, tá todo mundo, ninguém está preparado. Mas aí, por que eu falei isso agora? Eu esqueci, desculpa.
Mas é justamente Não, não, eu ia eu falar da acho que. questão etária. Eu ia falar da É, questão etária. exatamente, Então, você queria assim, entrar nessa ela questão pega etária. principalmente uma população mais idosa. Isso é um dos fatores da questão da Itália, né? É um país muito mais longevo do que o Brasil. Eu até estava olhando aqui a pirâmide etária, eu posso compartilhar mais essa tela aqui para vocês. Por exemplo, aqui, ó, vou compartilhar. Então, quer dizer, tem um fator que, que apressa, que é a questão da estar todo mundo junto, mais concentrado, mas Isso. tem dois fatores que afastam, que é o fato da pirâmide etária. Então, são regiões Isso. onde você tem gente mais jovem, menos pessoas idosas, né? E tem a questão de ser mais fechado também, né? De ter Exatamente. menos Então, contato com assim, pessoas de fora. a Né? Quer dizer, na população verdade, brasileira. Oi, pode se a falar. gente conseguisse botar numa equação, né? Quer dizer, o Brasil tem fatores muito atenuantes em relação a esses países analisados, né? Ah, com certeza. Né? Então, aqui, eu vou botar agora aqui Brasil. Vemos a Itália, tá vendo? A população acima de 65 anos, olha a quantidade aqui, ó. Eles vão até 100 anos, aqui tem uma quantidade relativa aqui. Agora vamos botar Brasil. O Brasil aqui. Ó, olha como afina em cima, fica A muito menos diferença pessoas. é, É é muito diferente, totalmente. né? Então, aqui É. a quantidade de pessoas aqui nessa faixa que tem muita pouca morte, né? É muito maior, é muito mais gordinho embaixo, né? Então a nossa população está envelhecendo, mas ainda está longe de chegar na situação da Itália. E se você vai falar, infelizmente, opa, desculpa, se a gente vai falar ainda em questão de favela, essa questão etária, né, a realidade social brasileira, ainda é menor, né? A população claro, não estou dizendo que não existem idosos na favela, que a gente precisa se despreocupar. Não estou querendo, só estou querendo fazer uma análise aqui de dados estatísticos da coisa. A população mais pobre brasileira, ela tem uma longevidade menor. É o que, na verdade, se a gente fosse contar a população do Leblon, da Barra, a gente estaria em níveis europeus, né? Ah. Agora, se a gente considera também, né, que é a grande parte da população brasileira, na verdade, a gente tem essa realidade de uma população mais jovem. Então, Ô, assim, André, oi, finaliza aí, fecha aí, por favor. não, é só falar assim, o que pode agravar são as comorbidades, né? É tuberculose, outras doenças que a gente não sabe. Aí vem a questão do saneamento, que a gente é muito precário, né? As pessoas não conseguem lavar a mão, né? Porque não tem água em certos lugares, a SEDAI Ô, não entrega. exatamente. André, deixa eu só colocar que a gente vai cair, acho que em 2 minutos, Ah, vai tá? acabar o tempo. Tá? Vai acabar o tempo. Aqui a gente, infelizmente, tem esse tempo aí de 1 hora. Quer dizer, foi muito bom o debate. Quer dizer, o Chávio colocou aqui outro detalhe importante, né? Que muitos não morrerão de gripe ou pneumonia, ou seja, na verdade, eles vão deixar de entrar, né, na estatística da pneumonia e da gripe e vão entrar na estatística do Covid. Exatamente. Realmente tem essa questão, né? Então vamos resolver essa questão da gente fazer a transmissão via YouTube, que aí a gente consegue compartilhar os mapas. Eu sei que você está preparando esse mapa aí para a gente fazer a análise dos bairros, dos Pois hospitais, né, é, no caso, e aí a gente convida as pessoas para a nossa próxima live, que, se Deus quiser, vai ser no YouTube, com compartilhamento de tela, com tudo que tem direito, tá? Aí, maravilha. Vamos... suas considerações finais aí, meu amigo, antes da gente ser derrubado pelo Instagram, Ah. tá? Não, 28 segundos. eu queria agradecer a você, Edmundo, por estar, né, por proporcionar essa nossa discussão. É sempre importante, né, trazer visões diferentes. A gente está num período de muita polarização política e a pior coisa que tem é você polarizar a discussão sobre uma questão de saúde, né? Então, acho que a gente tem que conversar, trazer todos